Cadê? Aí. Bom, pessoal, uma ótima noite para vocês. A partir de agora já está começando a gravar. Vocês estão ouvindo tudo certinho aí? Como é que está o áudio? Tá tudo certo? Ou está mais ou menos? Tudo certo, professor. Tudo Alto bem. e claro. É bom perguntar, porque semana passada eu esqueci o áudio, eu fechei o meu som do meu computador e eu não escutava os alunos, né? E aí foi até hilária a cena, mas tudo bem, coisa que acontece. Só confirmando a chamada aqui, caso eu não fale o seu nome, é só você falar depois que a gente confere aqui, tá? Daniel Almeida, Elbert, Eric, Lohane, Milena, o Saulo, Shirley, a Tamires, Vanessa, Vitória Carolina, tá aí, Wilker e o Ian. Será que eu pulei alguém, gente? Se não, tá todo mundo aí. Lohane, o Eric, Elbert, show. Então, vamos começar. Hoje a gente vai bater mais um papo daquele da semana passada, semanas anteriores. Eu acho que minha irmã pegou sim. Eu fui escrever alguma coisa aqui, minha irmã desconectou o cabo da minha mesa digitalizadora. Peraí. Eu vi a mesa aqui, agora que eu fui testar ela usar, não vi o cabo, desculpa aí. Deixa eu ver se é esse aqui que serve. Ah, ela foi esperta hoje. Ela colocou o cabo que não está funcionando aqui para mim. Só um minutinho, gente. Juan Marinato. De Juan Marinato. Ok. Bom, pessoal, desculpa aí. Só testar minha mesa aqui. Ok. Foi. Então a gente pode começar os trabalhos. Se algum aluno conectar, daqui a pouquinho eu aceito eles também aqui. Pelo computador. E a gente vai bater um papo hoje. Mais um, né? Mas inicialmente a gente apresenta aqui o nosso plano de ensino, a nossa ementa, ou um ou outro, está ali escrito também. Terminamos todos os capítulos, todas as sessões, né, da nossa unidade 1. Isso aqui tudo já foi falado, nossa parte introdutória, tipo de pesquisa, as fontes dos métodos de comunicação, tudo isso já foi informado. Comentamos bastante sobre os erros frequentes, medidas de escala, a amostragem em si. E agora a gente cai, semana passada, falando da não probabilística. Para essa semana, nós vamos falar e abordar da probabilidade da amostragem
probabilística. Então, para essa aula de hoje, nós vamos encerrar o nosso ciclo da unidade 2 e a gente encerra, assim, todos os conteúdos também da nossa primeiro bimestre. Então, a gente está bem tranquilo aí de conteúdo, deu para trabalhar com bastante calma também, que é o ponto mais importante, né, que a gente tem que ver, não precisou de fazer nada na correria, e a gente está pronto aí para mais um pouquinho. A partir desse momento, eu estou encerrando a atividade da semana passada. Então, se tinha algum aluno fazendo atividade 5, quem conseguiu fazer, legal. Quem não conseguiu, a partir desse momento já não é mais possível. Vou dar sequência e continuidade nessa proposta. E a gente segue para a nossa última atividade hoje também, né? Que é a sexta atividade, se não estiver enganado. Cadê? Resposta. Aqui. Aqui, na última, foram 16 alunos que responderam. Bacana. Top. Isso é importante. Bom, vamos ao ponto que interessa também, a avaliação de vocês. Vocês são avaliados tanto por prova, como vocês vão ter semana que vem, uma avaliação oficial, que vocês já estão acostumados, quanto às atividades. Semana passada eu comentei, mas não custa nada repetir. Essa pontuação aqui não é 2.000 pontos, e sim 1.500 pontos. Então, fica atento aí, viu? Continuo também falando sobre os 30% do cumprimento do AVA. Isso aqui precisa ser feito até o dia da prova. Então, até o dia da prova tem que estar feito. Professor, semana que vem, como que vai funcionar a sua avaliação? Na próxima semana, na próxima terça-feira, vocês terão o link. O link, ele vai ser postado no fórum. Então, esse link ele vai ficar no fórum disponível. Esse fórum ele vai ser aberto exatamente às 0 horas. Então, posso até colocar 1 minuto aqui para não ter erro. E ele vai ser encerrado, se as não tem crase, às 23h59. Então, vocês vão ter aí um dia, ou seja, 24 horas, para realizar essa prova, tá ok? Então, assim, posso até encerrá-la aqui no primeiro minuto do dia seguinte, mas fiquem atentos quanto a isso. Minha disponibilidade. Professor, você vai ficar disponível? Foi informado que nós não precisamos ficar disponível, mas para vocês que já vieram aí, estiveram presentes nas minhas outras provas, vocês sabem que eu fico sim disponível durante todo o processo de prova, que é um momento que eu gosto de acompanhar vocês. A minha disponibilidade não vai ser durante a tarde, não vai ser na parte da manhã. Na parte da manhã, eu posso sim estar mandando o link lá para vocês, tá? Mas a minha disponibilidade, ela vai ser no horário da aula, das 19 às 22, 21h30, né? Que a gente fecha, tem 30 minutos ali de intervalo. Então, mas normalmente vocês sabem que eu fico até mais tempo, se for necessário, quando for o caso. Então, assim, o que eu sugiro vocês a fazer? Se organizem, tá? Para vocês poderem fazer às 19 horas, para a gente poder fazer junto essa prova. Professor, eu tive problema na internet. Vocês sabem que eu não tenho, como é que diz, interesse em prejudicar nenhum aluno. Então, assim, se você teve algum problema na internet, manda mensagem no privado, que aí eu tento fazer isso. Só que você vai mandar essa mensagem no privado para mim daqui 10 dias, 5 dias depois da prova? Não dá. Então, assim, se você teve um problema na internet, no mais tardar um dia, ou então você já pega o telefone e já faz uma ligação para mim, de preferência dentro desse horário, que é o horário da nossa aula. Então, assim, você liga, fala, professor, estou tendo um problema, minha internet não está funcionando. A única coisa que eu vou pedir é que vocês possam tirar um print
tá? Para vocês poderem... Eita, hoje está caindo tudo aqui. Para vocês poderem estar verificando e confirmando esse print depois. Então, assim, é um dia só, claro que corre risco, de repente, da internet de alguém cair. E lembrando, essa metodologia aqui é minha. Outro professor, ele vai ter outro critério, ele vai ter outro olhar, mas o prazo, o tempo, vai continuar sendo 24 horas. Então, vocês vão ter aí essas 24 horas disponíveis. Beleza? Professor, você tira dúvida minha? De dia, de manhã, de tarde, eu tô na correria danada. Então, assim, para mim tá muito complicado nesse período agora. Mas se vocês precisarem, à noite, que é o momento que de fato eu tô 100% disponível para vocês. Mas qualquer dúvida, manda mensagem à tarde. Professor, a prova, eu vou começar a fazer ela. Eu vou ter tipo 2 horas no máximo para fazer a prova? Não, você vai ter o tempo que você necessitar dela. Então, assim, não deixe para fazer também meia-noite, porque na hora que você começar, vai ter encerrado o processo. Cadê? Mariana Nunes. Então, assim, na hora que vocês começarem a prova, então vocês já vão ter ali que está resolvendo ela. Mas, professor, se eu começar a prova, cair a internet, posso fazer de novo? Sim, você volta do zero. O que eu sugiro vocês estarem fazendo? Enquanto estiverem fazendo a prova, e aí não é só a minha, tá? É de qualquer professor. Enquanto estiver fazendo, vai tirando print, que é mais prático para vocês. Tirem print ou façam anotações. Eu acho que o print é mais prático. Porque se a internet cair, vocês podem voltar para lá. Então, vocês podem retornar a resposta. Professor, cheguei na última resposta, fechei a tela. Chegou na última resposta, fechou a tela. Nessa situação, você não vai conseguir enviar. Então, normalmente eu faço lá para vocês também a confirmação. Então, tudo isso aí na semana que vem eu vou estar explicando. Eu devo fazer um vídeo para vocês aí sobre essa introdução geral da prova e a gente fica à disposição de vocês também dentro do horário de aula. Fora dele, se vocês mandarem mensagem, se eu estiver muito ocupado, acabo não conseguindo responder. Mas na hora que eu parar um pouquinho, normalmente eu não fico com débito de resposta, não. Tá bom? Então vamos para o que interessa. Vocês estão tranquilos aí, gente? Tem bastante conteúdo, né? Depois vocês me lembram de voltar lá no final. Eu vou eleger o Eric para fazer isso. Para voltar lá na ementa, Eric, para falar o que vocês podem focar mais a partir desse monte de capítulo que tem aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso bate-papo de hoje, ele vai discutir um pouquinho sobre a amostragem probabilística. Mesmo na posição errada. Ele vai discutir um pouquinho aqui sobre a amostragem probabilística em pesquisa mercadológica. O que vem a ser, né, na cabecinha de vocês aí, o que vem a ser essa questão de amostragem probabilística? Quando vocês leem isso, qual é a primeira coisa que vocês pensam, o que vocês entendem? Podem dizer, viu? Creio que seja o que eu estou pensando. Se refere a várias probabilidades que podem ter, né, na sua amostragem. Pode ser tanto aí várias perguntas que você vai fazer, ou também a amostragem pode se referir aí a probabilidade pode se referir à amostragem que você vai coletar. Pode ser não uma só amostragem, pode ser várias. Aí vai ter vários tipos de probabilidades ali.
Mas dependendo da sua pergunta que você for fazer aí, vai ter, tipo assim, várias amostragens com diferentes pessoas, que a probabilidade pode ser diferente. Tipo assim, alguma coisa assim. Alguém aí me ajuda aí, algum colega? Vamos ver aí o pessoal. Os universitários, É, ué. tá no caminho. Estamos, estamos aqui aprendendo, ué. Errar faz parte. Tem uma palavra aí que ela é mágica, que é a palavra de probabilidade. Aonde que a gente estuda probabilidade? Quando que nós estudamos probabilidade? Estudamos na matéria, na disciplina de matemática, na matéria de matemática. E. Estatística. Ô, Glória, Amém. a probabilidade, ela é algo que a gente vai ter ali que pensar em estatística em si. Então, quando a gente pensa em probabilidade, é porque eu vou traçar meios estatísticos, eu vou estar traçando meios matemáticos, então posso até usar aqui meios matemáticos, de forma que eu possa obter uma certa amostragem. Semana passada nós falamos da não probabilística. E hoje a gente está falando da probabilística. Então, assim, quando nós olhamos uma não probabilística, não tem nenhum estudo matemático por trás dela. Tem apenas a subjetividade. Então, o que que diferencia a amostragem não probabilística para a amostragem probabilística? A amostragem não probabilística, ela é totalmente subjetiva. Enquanto a amostragem estatística, ela utiliza-se de meios e métodos matemáticos e estatísticos. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho uma certa população. Então, população é aquele público, é aquela parte que está relacionado com aquilo que eu desejo. Então, imagina que vocês estejam fazendo um novo brinquedo para crianças. Então, imagine que vocês estão criando um novo modelo de carrinho para crianças. Quem é o público dessa? Quem é o público desses carrinhos? O público são crianças. Se vocês pesquisarem por jovens, você não vai estar trazendo o brinquedo para crianças, sim para jovens. Então, quando a gente escolhe a população, aí a gente já vai começar a pensar. Eu tenho uma criança dentro de casa. Então, ali tem uma criança, eu vou dar o carrinho, o brinquedo para ela estar brincando. Quando essa criança ela pega esse carrinho, brinca, por ela ser tá dentro da minha casa, ali eu tenho algo totalmente subjetivo. É uma criança que eu escolhi de acordo com os meus critérios para poder avaliar aquele carrinho. Eu estou indo no mercado traçar isso? Não estou. Então, quando a gente coloca a probabilística no meio, a gente dá chance de todas as pessoas de fato participarem dessa pesquisa. Então, quando eu falar que eu quero fazer um teste com 100 carrinhos em uma escola de nível infantil, educação infantil, eu posso ir em uma escola e aí ali eu tenho a quantidade de alunos. Vamos supor que eu tenho 1.000 alunos em uma escola. Eu estou levando 100 carrinhos. Então é 10 para cada 10 alunos, um vai ter um carrinho desse para levar para casa, para brincar e para fazer o teste. Isso é uma amostra probabilística, porque eu estou escolhendo essa amostra de acordo com uma quantidade, todas as crianças vão ter a mesma chance, e aí a gente vai ter algumas formas da probabilidade ali no meio.
Quando eu fui na subjetividade, não necessariamente essa subjetividade, escolher uma criança que está dentro da minha casa, essa subjetividade ela pode não ter representações. Então a gente começa a traçar e a coletar os dados de forma mais profissional, digamos assim, né? Então, quando você envolve uma pesquisa com uma, pode ser qualitativa, quantitativa, mas você traz uma probabilidade em volta, isso quer dizer que todas as pessoas da população terão chance de serem sorteadas. Então, ó, todos os elementos da população terão chance de responder. Então, por exemplo, aqui, responder. Vamos supor que eu queira fazer uma pergunta para vocês aqui, que questione o seguinte: qual o nível de satisfação dos alunos com o sistema Teams? Não é satisfação com escola, não é satisfação com nada. É com o software que a gente está usando para transmissão. Aí a gente pergunta, quando vocês terminam, vocês têm aquela estrelinha lá no final, né? Que vocês podem opinar ou não. Mas vamos supor que eu seja aqui na minha aula, eu queira perguntar para vocês. Só que tem um aluno aqui que sempre comenta, participa, e aí eu vou lá e pergunto, Eric, e aí, o que você acha? Quando eu faço isso, será que eu estou usando o quê? Será que eu estou usando probabilidade para responder essa pergunta, para a escolha do Eric? Então, se eu falar assim, ó, o Eric responde. O Eric responde. Quando eu falo o Eric responde, eu estou indo pela subjetividade. Então, quando eu falo assim, Eric, responde para mim. Então, quando eu falo isso, a gente vai mais pela subjetividade. Agora, imagine se eu tivesse aqui uma urna com os 15 nomes das pessoas que estão conectadas. Ou então, se eu fizesse aquele sorteio numérico online. Se eu viesse aqui, pesquisasse aqui, ó, sorteio online. Deixa eu verificar se vai cair aqui. Ó, sorteador, deixa eu ver se é esse aqui que vai cair. Ó, sorteio de um número de 1 até 15. Então, se eu mandar sortear, vamos ver quem vai responder. Se eu mandar sortear agora, o número escolhido foi o 5. Só não pode cair no Eric, né? Aí eu venho aqui e vejo 1, 2, 3, 4, 5. Quem foi escolhido foi a Kétima para responder. Então, repara bem, por subjetividade, o Eric, usando a probabilidade, foi, nesse caso, a Kétima. Então, repara bem, quando eu fiz o sorteio da Kétima, todos vocês tinham a mesma chance de participar desse momento. Então, isso aqui é a questão da principal diferença da amostragem não probabilística da amostragem probabilística. Quem é a minha população? Minha população nesse momento são vocês, os 15 alunos que estão conectados. Quando a gente pega ali, professor, mas não seria todos os alunos da faculdade? Nesse momento, os alunos que estão estudando pesquisa mercadológica com o professor Leonardo, só tem vocês aqui nesse momento estudando. Então, vocês fazem parte dessa pesquisa. Quando eu comentei do Eric, gente, por favor, viu? Um monte de gente aqui participa, porque como que o Eric já foi meu aluno já, às vezes eu tenho mais intimidade, proximidade de falar com ele do que com os outros aí, mas um monte de gente participa das minhas aulas, um monte de vocês aí comentam. Se pegar os vídeos lá atrás, lá, vocês vão ver. Então, só desculpa aí se de repente eu coloquei o Eric aqui. Mas tem bastante gente aí que comenta, graças a Deus. Tamires Schneider também comenta. Tem vários outros aí, Mariana também.
O pessoal aqui está bem atento. A Vitória Carolina também. Vitória que eu não estou vendo não, porque está aparecendo outra coisa para mim aqui, não o nome dela. Mas vamos lá. Então, assim, principal item. Na amostragem não probabilística. Não probabilística. Ela é totalmente subjetiva e a gente não dá essa chance para que todas as pessoas participem. Em uma amostragem probabilística, todos os envolvidos, todos os elementos da população, eles terão a chance, sim, de responder. Então, vamos pensar nessa questãozinha aí e a gente vai avançar mais um pouquinho. Então, probabilística entra a matemática em si. O que é importante de nós pensarmos sobre tudo isso que acontece, né? A gente olha e a gente fala, tá, mas o que é importante? O principal item que uma amostra precisa é de ter representatividade. Então, não adianta você ter uma amostra muito bem organizada, questão de estatística, com tudo ali, se ela não vai trazer representatividade. E o que vem a ser essa palavra? Representatividade. Vamos supor que eu sou professor, eu quero fazer uma pesquisa com professores, para saber como que os professores estão lidando nesse momento com o ambiente virtual de aprendizagem. E aí vem a questão, se você quer fazer uma pesquisa com professor, então vamos lá, pesquisa com professor. Existe uma grande diferença, porque você tem ali professor do ensino fundamental 1, professor do ensino fundamental 2, professor do ensino médio, professor do ensino superior e professor de pós-graduação. Toda pós-graduação, mestrado, doutorado e aí vai. E ainda você tem aqui a educação infantil de forma geral, não o ensino fundamental, mas a educação infantil, séries iniciais. Educação infantil. Então, assim, quando a gente olha para isso aqui, se eu quero fazer uma pesquisa com o professor, como que eu vou ter uma representatividade somente pesquisando professores que me dão aula na faculdade? Será que só pesquisar os professores que dão aula na faculdade, e aí você pesquisa, de repente, imagina que é uma turma de sistema da informação, os professores vão ter muita facilidade de usar o sistema. Por sua vez, imagina o que os professores do ensino médio estão dizendo. Do ensino fundamental, qual é a dificuldade da educação infantil e do mestrado, doutorado, que são as pós-graduações. Então, assim, cada nível a gente precisaria ter pessoas para coletar. Só que o que entra aqui nessa questão da representatividade? Para a gente poder ter uma qualidade da pesquisa, ela está relacionada diretamente com a representatividade da amostra. Então, não dá para dizer que a pesquisa vai ser com qualidade se você só pesquisa o público da educação do ensino superior. Então, assim, se eu quero fazer uma pesquisa com professores do ensino superior, aí eu já tenho outro tipo de pesquisa. Uma coisa é pesquisa com professores, a outra coisa é pesquisa com professores do ensino superior. Então, nesse caso, a minha pesquisa, ela necessariamente vai ter que ser com professores do ensino superior. Professor, dá para fazer pesquisa somente com os meus professores do colegiado? Não. Aí você precisaria reduzir mais ainda. Pesquisa com professores do ensino superior, do curso de administração da Faculdade Pitágoras de Linhares. E aí você poderia fazer só com os professores. Então, repara bem que dependendo da amostra, até mesmo o seu objetivo, até mesmo a sua proposta de pesquisa, ela vai acabar sendo reduzida. Se você consegue pesquisar todos os professores, beleza. Se não, não tem como.
Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma família grande e que tem várias pessoas ali. Se você tem, vamos supor, uma tia que trabalha na educação infantil, 2 tias. Tem uma prima que trabalha no ensino fundamental 1, uma irmã que trabalha no fundamental 2 e no ensino médio. Tem um amigo que trabalha na faculdade. E tem um professor que vocês conhecem que trabalha na pós-graduação. Se você pesquisar essas pessoas que você conhece, você vai estar dando chance para as outras pessoas, para outros profissionais se posicionarem? Se eu só pesquisar as pessoas que eu conheço, que dão aula nesses níveis, será que eu vou estar fazendo uma pesquisa que vai dar a oportunidade, a chance de outras pessoas se posicionarem? Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente que não. Você vai estar excluindo uma certa tipo de amostra, né? Que não acaba se incluindo com a amostra sua. Que as outras pessoas podem ter outros pensamentos em relação à sua pesquisa. Isso. Acontece que, quando eu faço isso, pesquiso somente parente, amigos muito próximos, acaba que a gente tem ali uma situação que ocorre o caso, né, de nós termos apenas um tipo, né? Então ali a gente tem a questão subjetiva e nós temos uma amostra que ela é totalmente amostra de acordo com a nossa necessidade, né? Então a gente vai ter ali a amostra, esqueci o nome agora, deu branco aqui. Não pode fazer isso na prova, viu? Nós vamos ter a amostra por... Falhou a memória agora, viu? Jesus amado. Conveniência. Voltei aqui no livro aqui, senão não ia sair não. Essa amostra que eu mostrei aqui, esse nome estava comigo desde o início, mas na hora que eu mostrei aqui, ela foi uma amostra totalmente por conveniência. Então, o que acontece? Nessa amostra, eu não dou chance de outros professores, de outros profissionais se posicionarem. Agora, quando eu falo que eu quero fazer uma pesquisa e eu vou pesquisar aleatoriamente, ou de outro método também, 5 professores de cada nível. Quando eu comento que eu vou aleatoriamente 5 professores, nesse caso, eu já entro com a questão da estatística. Porque nesse caso do aleatório, eu estou dando chances, eu estou dando oportunidade para que qualquer professor, de forma bem aleatória, ele possa de fato participar. Então, assim, esse aí também é uma questão que entra a representatividade. Imagina você pegar professores sempre da mesma família, então vai ter sempre aquele mesmo nível de pensamento, então você não vai ter representatividade de todas as pessoas. Quanto mais representativa for a amostra, mais inferências e generalizações corretas serão realizadas em relação à população. Adianta você falar sobre coleta de lixo, como é que está a coleta de lixo em Linhares, perguntando a pessoas que trabalham somente com você? Essas pessoas podem ter um pensamento a respeito. Adianta você falar, por exemplo, sobre, vou lançar um livro, alguma coisa, aí você manda somente pessoas próximas a você responder? Isso daí
é muito subjetivo. Ok. Isso então torna-se muito subjetivo. Então a gente precisa fazer bem aleatório mesmo. Como que a gente pode começar a definir uma amostra de forma geral? Primeiro a gente precisa definir a população. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é a população. Se você perguntar, quero fazer uma pesquisa com um professor, tem um aluno, um ex-aluno meu do SESI, eu acho que o Eric conhece. Você conhece o Lucas... Vai faltar memória justamente nessa hora. Deixa eu ver aqui o sobrenome dele. Lucas Casé, você lembra dele, o Eric? Talvez por nome não, mas talvez em aparência, talvez sim. Ah, Lucas Caselli já está quase terminando já a graduação dele. O Lucas, ele fez um software para professores. Muito interessante o software dele. Eu até assim, logo no início ele queria fazer algo, eu falei, ó, isso aqui você vai fazer que vai ficar legal para você. Ele fez um controle de atividades. Controle de atividades. Bem interessante o controle dele. Quem que era a população dele? A população dele era todos os professores. Só que aí, isso logo no início. Só que aí a gente pega e vai fazendo o funil. Todos os professores. Só que ele pesquisar para verificar se era viável esse projeto dele, como que ele ia fazer isso com mais de 30 mil professores só na rede estadual do Espírito Santo? São 24 mil, mais pedagogo, mais uma galerinha aí. Vamos colocar 24 mil aí, pronto. 24 mil só no estado do Espírito Santo. Ele não teria perna para isso. Como que ele mora em Linhares? Ele pensou o seguinte: professores de Linhares. Tá, só que ainda assim seria bastante. Se a gente parar para pensar que dentro de Linhares, só de matemática, que é algo que eu posso falar para vocês aqui, né, de alto, nós temos aproximadamente de professores de matemática 80 só da rede estadual, mais 50 aí da rede municipal. Então só em Linhares seriam 200 professores, vamos colocar aqui, só de matemática, fora das outras matérias. Então em Linhares aqui, vamos colocar aí 3 mil, porque aí entra professor estadual e municipal. Ainda assim seria muito. Aí ele vai lá e escolhe assim, bom, professor que mora em Linhares, mas que seja da rede estadual. Com isso, ele caiu aí para uns 500, 1.500 professores. Vamos colocar 1.500 aqui. Só que aí ele vê que seria necessário, ainda continua sendo muito. E aí ele vai somente para professor de matemática. E aí ele chega ali nos seus 150. Desses 150, ele ainda vai pegar a sua amostra. Então, justamente isso. Quem é a população dele? É todos os professores? Não. A população dele são os professores de Linhares? Também não. A população dele são os professores da rede estadual? Não. A população deles foi os professores de matemática que trabalham na rede estadual no município de Linhares. Então, essa definição da população, ela foi muito importante para ele, porque se ele não tivesse definido, a banca iria falar com ele que ele estaria totalmente errado, porque não teria dados suficiente para fazer a sua análise. Então, a amostra a população dele foram professores de matemática que atuam na rede estadual de Linhares, em Linhares. Isso aqui reduziu para ele aí umas 100 pessoas no máximo.
Com isso, o que ele precisava fazer? Somente definir a sua amostra. Então, olha que interessante. Então, ele definiu a população dele, 100 pessoas, e aí ele identificar o quadro da amostragem. Nesse quadro da amostragem, ele ia escolher ali os professores, ia determinar as condições em si, e montar um quadro desses professores. Depois ele escolhe o procedimento da amostragem. Qual procedimento que ele acha mais viável? É um procedimento que ele acha que é por julgamento? Então ele vai usar um método não estatístico? Será que ele vai usar um método, por exemplo, eu conheço o Léo, vou trabalhar com a conveniência, mas também eu quero que seja autogerada, então o Léo indica outros professores para fazer, e aí a gente passa a ter algo autogerado também. Ele começou com algo conveniente para ele, mas depois já foi para o autogerado. Então, mas tudo isso subjetivo. Então, esse aí foi o procedimento de amostragem. Ou será que ele vai fazer uma estatística? Identificar todos os professores, pegar telefone, vai depois fazer uma organização no Excel e vai usar um software para rodar aí que escolha um número aleatório. Também pode fazer isso. Então, se ele escolher o procedimento, beleza. Determina o tamanho dessa amostra. Quantas pessoas ele quer que participem? Desses 100, quantas pessoas ele quer que participem? Determinar esse tamanho, a gente também pode usar a matemática. Teve uma aula que eu mostrei para vocês, né? A amostra, calculando a amostra. Eu acredito que teve uma aula que eu mostrei para vocês um site totalmente online que você fazia o cálculo de quantidade de pessoas que deveriam responder com um determinado grau de certeza, de confiabilidade e margem de erro. Se eu não estiver enganado, eu mostrei isso para vocês aqui. Selecionar elementos da amostra e depois deve coletar os dados entre os elementos selecionados. Então, o ponto de partida nosso é entender que tudo isso aqui pode ter matemática ou não envolvida nesses processos, porque na hora que você vai fazer o tratamento de dados, até mesmo procedimentos qualitativos, a gente consegue, às vezes, dependendo do que for, a gente consegue quantificá-los. Tranquilo? Vamos lá? Opa, caiu. Aí. O Elbert teve problema com a conexão dele, já respondi ele aqui também. Então, vamos aos passos que nós temos aí agora. Quais são os tipos, então, que nós temos aí da classificação probabilística? Primeiro, que nós temos ali nada mais, nada menos do que ela aleatória e simples. Então, se a gente pensar, vou destacar cada uma delas depois, tá, pessoal? Então, a primeira amostra ela seria aleatória e simples. Um segundo processo seria você ter uma aleatória, porém ela seria estratificada. E num terceiro momento, vocês teriam um conglomerado, ou você também poderia usar algo sistemático. Vamos exemplificar, que aí vai ficar mais prático para vocês. Vamos pensar em aleatório simples. Então, vamos imaginar, vamos pensar alguma situação aqui. O Eric trabalha na fábrica de móveis. Alguém aí trabalha com loja de roupa? Alguém trabalha com veículos, perfume, alguma coisa aí diferente? Quem está trabalhando no comércio, comenta aí sobre o que vocês estão trabalhando.
Vamos lá, pessoal. Força! Nothing. Ninguém. Alguém. Daqui a pouco eu vou tirar meu áudio também. Deixa eu olhar aqui e eu vou ver com o que vocês trabalham. Deixa eu ver. E lá, como assim? O Eric trabalha com móveis. Outras pessoas aí, alguém trabalha com loja de roupa, ou pode falar, gente, o que vocês trabalham, não tem problema não. Como é que LinkedIn. diz? Da porta, aqui dentro da aula, quem manda somos nós. LinkedIn tá aí, professor. Será que eu vou ter que fazer um sorteio aqui? Canal Conecta também. Oi? Vocês tiver... Falando em LinkedIn, eu preciso atualizar o meu, porque, meu Deus do céu. Meu Deus, mulher. Bora atualizar esse negócio aí. Até Vitória, o canal. trabalha com o que, Vitória? E eu acho que meu LinkedIn tá com o meu estágio ainda, de quando eu tava no estágio. Você está trabalhando com o que, Vitória? Imobiliária? Ah, imobiliário. Então vamos pensar um exemplo. Eu deixei a aula hoje totalmente aberta para vocês aí, viu? Vamos pensar aí um exemplo sobre a área da imobiliária. Vamos supor que uma construtora. Então vamos lá. Uma construtora pretende construir casas nada. Ô, Léo, Oi, você tá passando slide porque a minha tela tá toda preta, cara. deixa eu fechar aqui e vou abrir novamente para você. Eu estou escrevendo no slide. Pois é, tá tudo preto. Deixa eu voltar para o ecrã aqui, peraí. Aí. Então vamos supor que uma... Voltou? Nada, mesma coisa. Ficou um quadradinho embaixo agora aqui, cinza. Uai, tenta dar um clique no meu nome aí, porque pode ser que tá aparecendo o que no meio da sua tela? Nada, só que alguém começou a gravar no começo da aula. Uai, foi eu que comecei a gravar. Reinicia o seu Teams. É, fecha e abre de novo, pode voltar, viu? Vou tentar aqui. Show. Quando a gente fala aqui de construtora, uma construtora pretende construir casas geminadas do bairro X. Tudo bem. Quando essa construtora define construir algo no bairro X, é porque ela já tem uma certa pesquisa de mercado por trás dela. Então, por trás de uma definição dessa empresa em construir em um determinado mercado, por que o Caminhos do Mar ele está ali do lado do SESI? É uma região valorizada? É uma região que está ali, que está crescendo? Aqueles loteamentos, se eu não estiver enganado, estão sendo feitos aqui no Três Barras, condomínios sendo construídos no Palmital, São José, Linhares 5, casas e mais casas geminadas sendo construídas. Então, repara bem que tem algumas coisas aqui que respondem, né? Então, primeiro, a construtora pretende construir casas geminadas e ainda mais no bairro X. Ok. Quem é que é o público de casas geminadas? Será que se eu perguntar, se eu for verificar com essa construtora sobre casas geminadas,
E aí vamos supor aqui no bairro X ou no bairro Y, né? Vamos colocar mais uma informação aqui. A dúvida seria ou no bairro Y. Vamos lá. A principal dúvida seria em qual bairro construir. Você vai construir no bairro X ou no bairro Y essas casas geminadas. Quando a gente diz respeito a isso, será que o público da casa geminada, eles seriam adolescentes? Eles seriam jovens? Seriam adultos? Ou seriam idosos? Será que os adolescentes vão comprar casa? Não. Jovens? Talvez o jovem ele tem um olhar diferente já, viu? Se a gente parar para pensar aí que tem jovem que vai até os 28 anos, né? Então, olha como é que é a questão também, né? Como que às vezes engana. A gente às vezes pensa que o jovem é até os 18 anos, mas se eu não estiver enganado, a idade do jovem, eu acho que ela vai até os 18 anos. Qual é a idade? Ok. Então, assim, de 15 a 24, juventude, ainda tem gente aqui que fala, pelo IBGE vai até os 24 anos. Mas alguns especialistas comentam que o jovem vai de 19 até 29 anos. Será que um jovem... Então, olha como é que são as coisas. Às vezes a gente pensa, né? De 19 até 29 anos. E os adultos, do 30 para mais. E os idosos, melhor idade, 65, se eu não estiver enganado. Então, assim, o que a gente pode partir daí? Será que o idoso ele vai pensar em comprar casa geminada? Eu acredito que não. Não em sua grande maioria, né? Porque normalmente o que acontece? O idoso ele já está na sua casa. Então o idoso ele já está colocado geograficamente na sua residência. Agora, muitos adultos que moram com os pais se casam, muitos jovens se casam e aí querem construir e querem ter o seu empenho. Então, repara bem que nós já temos aqui uma certa população, ok? Uma faixa etária, e a gente também pode opinar por outras coisas, né? Além disso, o que a gente vai pensar? São jovens e adultos, e aí eis a pergunta: pessoa que seja empresária ou pessoas que trabalham no comércio, ou seriam grandes industriários? E aí? Quem compraria essas casas? A colega que trabalha na corretora poderia dar essa dica para a gente. Grandes empresários. Empresários. Na verdade, professor, depende muito. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, essa semana foi um cara lá na imobiliária que ele comprou 6 lotes no Alphaville e está construindo casas assim fora do normal para vender. Sim, Então, no caso, esse tipo de imóvel, tipo as casas geminadas, seria para um público mais jovem, né? Nesse jovem aí, e não, eu acho que não entraria essa questão dos empresários, nada disso não. Seria um público que está entrando na vida adulta agora, que está entrando, né, começando a querer construir a vida. E aí eu acho que entraria isso, essas pessoas. tá vendo como que o feeling de uma pessoa que trabalha com isso faz toda a diferença? Então é justamente isso. Ó. Mas, Então, Léo, oi, eu não concordo, não. Sabe? mas pode concordar ou não concordar, pode falar. Porque Tem todo direito. o empresário também, ele entra no ramo das casas geminadas não para casa própria, mas sim para aluguel.
Ah, eu pensei nisso, nessa Eu possibilidade. também pensei nisso. Eu falei assim, será que alguém vai pensar nisso, cara? Será que alguém vai pensar que o grande empresário ele vai comprar como investimento para ele poder simplesmente alugar aquele trem tudo ali? Só, Então, só que aí eu vou pode dizer, acontecer, pode acontecer, assim, lógico, claro, mas é muito difícil, porque geralmente os empresários, eles, quando é em grande empresário assim, e tem uma condição melhor, mesmo que não é para casa própria, eles procuram é, é, casas mesmo, sem ser geminadas, porque aí eles conseguem um valor mais alto no aluguel, então eles conseguem tirar um lucro maior. isso E aí. aí, Mas porque olha as só, casas geminadas hoje em dia É. aqui em Linhares não tá num valor muito legal, mesmo no aluguel. E Uhum. aí, se eles colocam um valor muito alto, não aluga. Não aluga. Isso. ô, Não, Léo, não. eu tiro pela gente aqui da fábrica, a gente tem as casas geminadas mais inferiores e tem as casas geminadas num valor maior. Só que se você pegar esse valor que você aplica numa casa geminada, por exemplo, nos 3 bares, você fizer uma outra aplicação que seja na poupança, o retorno te dá a mais do que o próprio aluguel numa casa dessa. Não sei Sim. não. Na verdade, assim, vamos pensar o seguinte: vamos, sem pensar em especulação de mercado, sem pensar em nada, vamos pensar que quem é que está indo comprar essas casas para morar? Então, esse grande empresário, ele não vai comprar essa casa para ele morar. Ele pode comprar essa casa para ele ter uma renda a mais ali. E o que a Vitória comentou também. Aí eu Quando, concordo. Aí eu depende- concordo. isso. E aí, dependendo desse grande empresário também, às vezes ele não vai nem comprar essa casa para ele alugar. O cara às vezes tem tanto dinheiro que ele constrói o próprio condomínio dele e bota aquilo dali para alugar. Então, o grande empresário, ele sairia dessa lista nossa aqui. Os adultos, de acordo com o que ela comentou também, e eu vou entender isso muito bem, porque depois dos 30, querendo ou não, a pessoa às vezes já está já organizada e ela vai pensar nesse caso aqui. Então, o jovem de 19 a 20 anos, tem comerciantes que compram? Sim, tem. Só que a gente vai também considerar que a maioria das pessoas que adquirem são os trabalhadores. Então, o que que nós vamos pesquisar? Quem que seria o nosso público-alvo dessa pesquisa? Aí o público-alvo seriam trabalhadores, jovens, trabalhadores jovens que queiram comprar casa geminada. Então, aí já seria o nosso ponto inicial, aí seria o nosso público. Como que eu posso determinar se essas pessoas seriam interrogadas ou não? Vamos supor que a Vitória ela esteja trabalhando, e aí eu acredito que no trabalho da Vitória, a Vitória deve ter um controle das pessoas que vão até a empresa, que buscam por algo, talvez deve ter esse controle lá, eu não sei se é a realidade, mas vamos supor que lá ela tem um controle. Aí ela comenta assim, ó, o Léo veio aqui na loja e o Léo pediu casa geminada. O Léo já não passaria no jovem, mas tudo bem. Vamos supor que o Léo está no público jovem. O Eric também veio aqui na loja. Ele pediu casa geminada e ele também faz parte do grupo jovem. Outra pessoa que veio aqui foi a Mariana. A Mariana veio aqui na loja, também pediu casa geminada, procurando por casa geminada. Então eu não sei se vocês fazem isso lá, tá, Vitória? Mas se não fazem, fica a sugestão de fazer. Porque na hora que aparece, vocês Não, vão. a gente, e meu Deus, é tanto contato, tanto número de telefone, tanta coisa. Tem dia que fico doida naquele lugar, porque quem organiza essas coisas também sou eu. Nossa, de deixar qualquer um doido.
Então, assim, olhando para cá, a gente vê que tem várias pessoas aqui. O meu público são jovens. Tá, vou falar a verdade, o Léo não entra aqui. Então, o Léo já não entra aqui porque já está no adulto. O Ian não entraria porque, apesar de ele querer casa geminada, ele é empresário. O Saulo não entraria porque ele é comerciante. E a Shirley também não entraria porque ela é empresária. Então, nesse caso aqui, eu teria 3 pessoas, e aí eu posso fazer um sorteio e ligar para uma dessas 3 pessoas. Nessa questão, fazer o sorteio, eu teria 3 pessoas, 3 pessoas, eu posso sortear uma pessoa. Claro que uma pesquisa, na hora que você olha lá os relatórios, você vai ter 100 pessoas, 80 pessoas, 120 pessoas que foram buscar casa geminada dentro desse perfil aqui. Então, nesse caso, você vai sortear ali 5, 6 pessoas, e quando você sorteia, você coloca a mesma oportunidade para todos. Então, isso aí que é o aleatório simples. O aleatório simples, essa palavra de aleatoriedade, ela quer dizer que você vai escolher sem nenhum procedimento. Então, ou seja, não tem nenhum procedimento, sem procedimento. E o simples, ele vem comentando que, sem procedimento, que seria uma espécie de sorteio. Então, não é porque você... eu conheço mais a Mariana, vou ligar para ela falar o que ela acha do bairro X ou do bairro Y. Aqui você já entra com... Vou fazer um sorteio para saber quem dessas pessoas aqui que vai participar. De repente, você pode... Tem mais de pessoas aqui. Se você não estiver interessado nisso daqui, você teria todas essas pessoas. Então, se você não tiver somente por trabalhadores, mas sim se o seu público é somente jovens, olha como é que mudaria. Você teria tira o professor, que já não é tão jovem assim, e aí você teria aqui, ó, vamos supor, 3, 6, 7 pessoas, 6 pessoas, e aí você pode sortear 4 pessoas. Então, todas essas 6 pessoas aqui, ó, o Eric, o Juan, Mariana, Ian, Saulo e Shirley, eles vão ter a mesma chance. Então, quando a gente entra já no método de probabilidade, então a gente tem aqui, ó, todos têm a mesma chance. Então, isso aqui seria o quê? Aquela situação que eu fiz agora há pouco com vocês. Eu tenho 15 alunos aqui presente agora. Eu tenho 15 alunos. E aí vou vir aqui no sortear. E aqui dentro do sortear eu posso colocar de 1 a 15 e mandar sortear, por exemplo, 4 alunos. Então eu venho aqui e mando sortear agora. E aí sorteou o 12º, 9º, o 4 e o 14. Então você poderia vir aqui e fazer. Um seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, a Ketman, de novo. 9, 5, 6, 7, 8, Shirley. 12, 14. Vanessa e o Ian. Então, assim, isso aqui já é uma questão de forma aleatória, ele escolhe os números. Então, é uma espécie de sorteio. Então, se eu tentar de novo, tem 15 alunos, quero 7 números. De forma aleatória, todos os números podem ser escolhidos. Então, 1, 8, 2, 12, o 5, o 4 e o 13. É bem interessante esse processo aqui. É até um aplicativo, se eu não estiver enganado, o pessoal que faz sorteios online, eles usam isso aqui. Eles usam, às vezes, para sortear rifa, né? Eu quero sortear um número de uma rifa, aí sorteia lá o número, vai de 1 a 35. Quem da rifa que ganha? Aí manda sortear. Quando sorteia o número 5. É um processozinho bem interessante. Então, o aleatório simples, todas as pessoas têm a mesma chance de participar.
que vem a ser o estratificado? Quando a gente vai falar do estratificado, a gente já começa a falar a respeito de outras condições no meio. Então, se eu estiver falando ali do estratificado, é porque eu vou estar tendo categorias em si. Então, aqui no estratificado, nós temos categorias. Entra a questão em si do aleatório também? Entra, só que a gente faz categorias, ou a gente também pode chamar de subgrupos. Ou categorias, ou subgrupos. Ian, você trabalha com o que, jovem? Madeira. Balança para boi. Baioco? Exatamente. Ah, legal, cara. Top. Então a gente tem ali, o Ian trabalha com... Você é o dono? Filho dele. Filho dela, né? Olha. Depois eu vou conversar com você, trocar umas ideias, pá. Não. Eu tava vindo de Porto Seguro, eu acho que foi em início de agosto, alguma coisa assim. Tava vindo de Porto, eu vi uma placa de vocês por lá. Trevo de Itamaraju. Tem uma placa. Isso. Aí meu sobrinho olhou assim, meu sobrinho tem 12 anos, olhou assim, o padrinho, essa empresa é lá de Linhares, não é? Eu falei, é. Só que ele não entende muito essas coisas de comércio, de economia, esse tipo de coisa. Bacana, cara, legal. É bacana ver que pessoas da nossa cidade, empresários da nossa cidade, também estão indo para outros cantos. Bom, a gente tem aqui, a gente está falando do estratificado. Nessa parte de pensar em balança aí, tá. Você vai fazer a balança de qualquer forma para o pessoal mesmo, não vai ter jeito. É um produto que já vem quase pronto, não é isso? Você só remonta ela ali. Eu fabrico ela e remonto nas fazendas para ramo agropecuário, né? Eu fabrico Isso ela todinha aqui e nas fazendas a gente só monta, vai ela igual um Lego. Sensacional. Foi a melhor exemplificação que eu poderia ver. Só que essas coisas, quem precisa de uma balança, precisa, pronto e acabou. Estou pensando em outra coisa aqui. Roupa também, Vamos pensar aqui, roupa. O Eric trabalha com móveis. Vai facilitar mais um pouquinho, porque aí é unissex. Móveis. Então, vamos pensar na nossa fábrica de móveis. Depois, em outro momento, eu volto na Baioco, não tem problema não. Então, se eu pensar em móveis, pensando aqui em móveis, nós vamos ter a questão de... Nós vamos ter uma questão aqui importante sobre um determinado guarda-roupa. Então, uma empresa pretende lançar um modelo de roupeiro. Pesquisa-se seus clientes sobre o que pensam. E aí vem aquela questão. Como que eu poderia estratificar e o que é essa questão de estratificar? Quando a gente vai comprar móveis, a gente pode perguntar. Então, imagina aí que você tenha 170 mil habitantes. Desses 170 mil, vamos dividir aí 170 por, em média, 5 pessoas. Nós vamos obter aí 34 mil famílias. Então, vamos pensar aqui, 34 mil famílias.
Tá, então eu teria 170 mil habitantes lineares, 34 mil famílias, e aí a gente pensa em algo a mais aqui. Quantas pessoas que eu posso pesquisar? E aí eu vou pesquisar de forma aleatória 2.400 pessoas. Vamos pegar 10% aqui, 3.400 pessoas. Quando eu faço isso, quando a gente faz esse procedimento, então eu tenho ali 170 mil pessoas, 34 mil famílias, vou pesquisar 3.400 pessoas. Isso daqui não tem nada a ver com a questão da amostra, com a amostra probabilística e não probabilística. Isso aqui é uma definição da quantidade de pessoas que eu vou estar pesquisando. E quando vocês veem lá em probabilidade, vocês vão notar que aqui não tem até mais gente do que precisava ter. Então você vai conseguir aí um alto índice de resultado na sua pesquisa. Só que acontece o seguinte, eu posso estratificar isso daqui da seguinte forma. Eu posso estratificar colocando homens e tendo mulheres. Além disso, também, eu posso vir e determinar outros ou não binários. Então, hoje em dia faz muito parte, né, das pesquisas, também essa relação do LGBTQ+, se não estiver enganado. Outros, então é importante também. Então, o que acontece? Quando você vai fazer essa pesquisa, você vai pesquisar 3.400 pessoas sobre o lançamento de um modelo de roupeiro. E aí você pode definir. De repente você já tem um estudo pré-estabelecido, você sabe que a maioria das pessoas que vão definir de fato são as mulheres. E aí você coloca aqui aproximadamente 2.000 mulheres que precisam ser pesquisadas. Você sabe que aí vai ter aqui o homem, você coloca 1.000, e aqui você coloca 400. Repara bem que o que você fez? Você possibilitou que, mesmo que seja de forma aleatória, mesmo que seja sorteado, você possibilitou que as categorias relacionadas ao sexo da pessoa, elas fossem atentadas. Então, assim, você possibilita que homens dêem a opinião, que mulheres deem a opinião e que os outros sexos também, outras formas de ser observado, que a pessoa se declara, também foi notada. Então, com isso, você conseguiu alcançar, de certa forma, aí, um alto volume da representatividade. Então, você passa a ter mais certeza daqueles resultados em que você vai fazer inferência. Então, eu, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia fazer inferência somente para pessoas que disseram ser não binárias. Poderia fazer uma inferência somente a respeito das mulheres. E poderia fazer uma inferência sobre as respostas que os homens deram. De repente, talvez, se todas elas fossem positivas, eu poderia verificar de todos ao mesmo tempo. Também, se for negativa, é importante que a gente veja as críticas de forma positiva. Entendido isso? Essas 1.000 pessoas, como que elas vão ser selecionadas? Essas 1.000 pessoas passam a ser selecionadas por meio de sorteio. Então, você define... Então, aqui, primeiro, define as categorias. E aí, categorias também pode ser grupos, pode ser subgrupos, tá? Primeiro você define a categoria, depois define a quantidade em cada categoria, e no terceiro caso, você vai estar de forma aleatória
escolhendo quem participa. Show? Então, entra a questão do aleatório aí? Entra. As pessoas também vão participar de forma bem estruturada. Algum comentário? Vamos lá. Esse conglomerado, lá no próprio manual de vocês, ele tem até um exemplo e ele fala sobre essa questão de que ela é mais simples em si, né? E lá no exemplo que o livro traz para vocês, ele comenta do caso, por exemplo, se uma pessoa tivesse um mix de produto de mercearia, se não estiver enganado, mercearia. Tivesse um mix de produto de mercearias para produtos para mercearias, né, na verdade, para pequeno porte no Brasil. Então, imagina você tem uma mercearia, perdão, você tem produtos de mercearia e aí você quer levar esse mix de produto para as mercearias de pequeno porte do Brasil. E você vai viajar o Brasil inteiro para isso, e aí vem a questão que ficaria muito ruim, porque se você faz um sorteio, você vai ter que rodar quase o Brasil inteiro. Porque de repente pode sair gente do Rio Grande do Sul, pode sair gente do Pará, do Maranhão, pode sair do Mato Grosso, então você vai ter que rodar o Brasil inteiro. Se você acaba escolhendo estratificada, você também vai ter que fazer muitas viagens pelo país. Porque querendo ou não, você vai ter que ter estratos de vários portes em si. Mas quando você pega esse conglomerado, você vai pegar regiões. Então, essa conglomerada aqui, você parte do princípio de locais com alto volume da população que se deseja. Então, imagina ali nessa pesquisa, uma pesquisa sobre um mix de produtos para mercearia. Então, esse mix de produto para mercearia, o que você vai estar fazendo? Aqui nesse caso, a gente pode até mesmo pensar na própria Baiuco, né? Imagina ali ele com um mix de produto, com um mix de balanças, um mix de balanças para fazendas. Imagina ele tem um portfólio dele, tem tudo aquilo, você chega lá, você tem vários modelos de balança já pronta, e aí, já pensou se ele fosse pegar o Brasil inteiro, para onde que ele precisaria ir? Então, o que ele poderia fazer? Ele pode, por exemplo, identificar locais do Brasil que são grandes agropecuaristas. E aí ele pode pesquisar, a gente pode vir no Google, pode pesquisar isso,
os maiores agropecuaristas do Brasil. E com base nessa informação, ele pode identificar aí, deixa eu ver se eu achei. Olha que legal, logo de cara aqui já achei uma relação com 100 maiores. Ah, tá, aqui fala do agronegócio, aqui é só o dinheiro rural só. Aqui fala agricultura. Tá. Mas vamos supor que de forma aleatória aí, eu não vou garantir que seja, ele identifica que os maiores agropecuaristas do Brasil estão localizados em Araraquara, Rondonópolis, falando nomes aleatórios aqui, Goiânia. É, professor, aleatório tá devagar. Tá ruim, viu? Goiânia até que vai. Anápolis. Boa. Eu tenho um tio que tem fazenda em Eunápolis, é por isso que eu sei que Eunápolis tem alguma coisa lá. E Linhares, vamos colocar aqui, né? Dois de um dos maiores do Sudeste estão em Linhares, cara. Sim. Jário Correia e Darli Moro. E 3 de Sim. Luiz Durão. Quem? Luiz Durão, Jário Correia e Darli Moro. Sim, se juntar os 3 aí, meu amigo. Bom, chutei bem aleatório aqui. Então, pegar aqui Manaus aqui também, só para deixar mais distante ainda. Então, olhando para esses lados aqui, imagina se ele tivesse que ir nesses 6 campos aqui. Então, ele vai em Araraquara, ele vai em Rondonópolis, vai em Goiânia, vai em Eunápolis, vem em Linhares e vai em Manaus. Ele roda as regiões do Brasil todinho. Só faltou colocar aqui Itajaí, em Santa Catarina, né? Aí os boi lá andam tudo de iate, que é diferenciado o negócio lá. Então a gente tem aqui Araraquara, Rondonópolis, Goiânia, Eunápolis e Linhares. O que ele faz? Primeiro passo é sortear a cidade ou local com maior quantidade de fazendas agropecuárias. Então esse aqui seria o primeiro passo. Depois que ele sorteou, aí vamos supor que lá no sorteio dele caiu Goiânia. Como que caiu Goiânia? Então o segundo passo é ele identificar em Goiânia os agropecuaristas e o terceiro passo vai ser sortear quais agropecuaristas vai responder. Então é nessa situação aqui. Ó. Imagina que ele está ali com um mix de balança, com vários produtos para serem lançados, e aí ele vai levar esse produto para as pessoas conhecer. Como que rodar o país seria muito ruim, mas às vezes é interessante, que leva um nome para tudo quanto é campo. Mas aí você vai ter, nessa situação, somente visita um, ou pode ser 2 lugares também, e aí você escolhe aí 2 lugares para você ir, identifica as pessoas e, nesse caso, também sorteia quem vai participar. Então, conglomerado, ele normalmente é quando a região é muito grande. E aí a gente acaba fazendo por conglomerado. Então, ficar atento bastante nesse item aí. Então, o primeiro passo, sorteio local com maior quantidade. E quando a gente faz esse sorteio, todas as 6 cidades têm a mesma chance de ser sorteada. Sorteei uma cidade, eu identifico as pessoas que ali tem, que vão fazer parte dessa minha população, e depois eu faço um sorteio entre essas.
Isso aí torna mais em conta, torna-se mais barata a nossa pesquisa em si. Tranquilo? Normalmente a gente usa muito aqui base do IBGE, né, para fazer essa pesquisa, que aí a gente usa mapa demográfico do Brasil por completo, porque é importante, porque aí você vai ter os mapas detalhados para você fazer, identificar esses conglomerados. Por exemplo, você pode usar os dados do Sebrae sobre a questão dos micros e pequenas empresas, né? Ou, perdão, do microempreendedor individual. A partir do próprio mapa que o Sebrae oferece, você pode, de repente, identificar quais são as suas cidades que você gostaria de fazer uma pesquisa sobre o meio. Até mesmo você pode fazer conglomerado quando a gente pensa, por exemplo, eu quero abrir uma confecção para roupas baratas. Será que a gente consegue fazer roupas de R$ 8, de R$ 10 para serem vendidas no comércio? O que vocês acham aí? Bom, fazer a roupa do zero, não. Mas Imagina se nós abríssemos uma fábrica, o Eric. Abrir uma fábrica, se nós estamos aqui com dinheiro, nós temos trocentos mil aí, para nós abrirmos uma fábrica, uma indústria de roupas para a população mais carente. aí sim, aí você consegue. Para onde você iria pesquisar essa fábrica de roupa? Você está com essa fábrica de roupa, você vai abrir aqui em Linhares, tudo bem, mas aonde você iria pesquisar para saber aonde estaria o seu público para você vender essas roupas? Nos bairros mais carentes. Que nem Nova Esperança, Planalto, ali tem alguma região de Planalto ali. Pó do Shell, que eu sei que tem, realmente. Você está pensando em Linhares. Sim, Você tem uma fábrica de roupas em e bairros mais carentes. essa fábrica vai permitir que a loja venda essa roupa por R$ 10. O seu cliente são pessoas físicas? Não, são pessoas jurídicas. Se eu vou vender para uma loja, para essa loja vender, se eu for pensar assim. Uhum. E aí? Logo, que no mínimo, no máximo essas lojas elas têm que vender as roupas até R$ 20. Porque senão, menos disso aí provavelmente deve ser prejuízo para eles. E acaba sendo prejuízo também para nós, que não acaba sendo vendido. Você sabe o que é isso aqui que a gente chama? A gente chama mercado da base da pirâmide. Já passou lá no centro da cidade e já viu que lá no centro tem aquelas lojinhas que vendem por R$ 10? Roupa a partir de R$ 10. Eu não sei se hoje ainda está assim. R$ 15, roupas bem baratinha mesmo. Assim. Então, só que ainda assim existem lojas que vendem essas roupas ainda mais baratas. A gente está aqui em Linhares, mas em São Paulo a gente vai achar ali roupas por 5, 7, R$ 8. Estou falando 10 porque é a realidade de Linhares, né? A gente não entra nesse quesito a questão de qualidade para nós. Aí é questão muito importante da palavra qualidade. Então, assim, aquela roupa de R$ 5, ela veste a pessoa? Veste. Então, aquela roupa de R$ 5, ela foi feita para vestir a pessoa.
Ela veste? Veste. Então ela tem qualidade sim, porque para aquilo que ela foi fabricada, ela está sendo executada, que no caso para vestir uma pessoa. Pronto, resolveu o problema de qualidade. Isso é qualidade. Qualidade é você produzir o que tem que ser produzido. Então, quando a gente pensa nessa questão de roupas, a gente está pensando em questão de roupas muito barata, a gente está pensando de uma parcela da população, que não é pequena no Brasil, que é aquela população que é bem carente mesmo, e que sobrevivem aí, se eu não estiver enganado, não vou falar nem de $100 não, tá? Que sobrevivem aí com $50 mensais, hoje coisa aí de R$ 300. Então existem muitas pessoas em situação de renda que é muito baixa, que aí vocês recebem coisa de R$ 300 por mês de doações, etc e tal. Para essas pessoas, a roupa é um bem que é supérfluo, né? Claro que eu não vou entrar no caso daquele caso de, como é que diz, o Bolsa Família, não, o auxílio não deu nem para comprar a calça de R$ 600 que a menina queria, né? Mas aí a gente entra na questão. Existem muitas pessoas que, por questões de sobrevivência, precisam desse mercado bem barato. Então, assim, aonde que a gente iria, enquanto fábrica de roupa, para levar o nosso produto? Recife, Belo Horizonte. Recife, Belo Horizonte, para joias também são o canal. E São Paulo. São Paulo, como sempre, né? Se eu não estiver enganado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o velhinho da Havan. Santa Catarina também é forte nessa parte aqui. Aonde eu levaria o meu produto para venda seria isso aqui. Só que dependendo do produto, se é um produto que eu estou fazendo, por exemplo, bermudas mais fininhas, né, que não tenha tanto, aqueça tanto, então Santa Catarina, por exemplo, pode tirar. Porque Santa Catarina já faz frio. O pessoal, você vai levar roupa que não aquece, não vai servir de nada. Mas aí que entra a questão, ó. Eu levo nos principais mercados, e aí eu posso aqui, eu tenho esse conglomerado, e eu posso fazer um sorteio. Para onde que eu vou fazer essa pesquisa? Vou fazer em São Paulo? Vou fazer em Belo Horizonte? Ou vou fazer em Recife? E aí eu faço um sorteio entre esses três conglomerados, que é onde se juntam mais pessoas. A partir daqui eu escolho, por exemplo, sorteio Belo Horizonte. Eu identifico as lojas que vendem roupas baratas e pergunto para elas o que que precisaria para atender esse mercado de base, o que que elas precisariam de produtos. Hoje, para você ter ideia, tem muita gente dentro de Linhares ganhando dinheiro vendendo, e aí eu falo pessoas físicas, tá? Vendendo roupa, cara. Nessa quarentena, se vocês observarem a quantidade de pessoas que estão vendendo roupas, e aí se é pirata ou não, não entra ao caso, né? Mas vendendo roupa, você entra no Facebook, aí você vê um monte de gente vendo roupa da Lacoste, vendo roupa disso, roupa daquilo, roupa nem falar nome. E aí você acaba tendo que muita gente comprando, tanto em BH, principalmente BH, comprando roupas, comprando sapato, comprando calçado para revender dentro da cidade, principalmente depois dessa pandemia. São produtos somente para a base da pirâmide? Aí nessa situação que agora eu estou falando, já não. Então, já são produtos já que o pessoal está vendendo mais para todo mundo em si. Mas são produtos bem mais em conta que os originais. Então, se eu tenho uma fábrica de roupa, se eu quero saber sobre esse mix de produto que eu estou fazendo, eu posso pesquisar os grandes centros, escolher um desses grandes centros por sorteio, e depois disso eu entro na questão de escolher um dos revendedores que tem nessa cidade. Então eu faço o inverso. Só um minutinho aqui, pessoal. Oi, Jô. Só um minutinho, pessoal. A chave está aqui comigo, Jô.
Aí Davi vai dormir ali, vai tentar dormir naquele quarto que ele falou. Não, tem problema não. E Davi levantou. Tá bom. Você que tá aqui. Que isso? Arrastando parar. Sabe qual que é isso? Isso aqui é igual macadâmia. É, vou deixar ali, se você quiser. Tá bom. Desculpa aí, pessoal. Voltando. A gente parte agora para a última nossa. Método sistemático. E aí? Tem ou não tem? Conhece? Sabe alguma coisa? O que vocês acham do sistemático? O sistemático, ele é algo mais até simples, né? Então, a gente cria uma estratégia matemática. Então, a gente cria-se aqui uma estratégia matemática. Cria-se uma estratégia matemática. Então, o que é sistemático? Então, vamos supor que nós temos aqui, eu tenho uma sorveteria e nós vamos testar um novo sabor. Nesse novo sabor, nós vamos ter ali o primeiro cliente que vai passar na loja, o segundo cliente, um terceiro cliente, um quarto, um quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e assim consecutivamente. E assim consecutivamente. Bom, nessa situação, eu posso criar uma estratégia matemática. Então, que estratégia matemática eu posso criar? Eu posso falar que eu vou questionar, perguntar, se gostaram ou não. Só que aí, qual vai ser a minha estratégia? Eu posso usar a estratégia, primeiro, somente o par. Então, somente os clientes pares vão me responder. E aí eu teria somente o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e o 16. Também poderia, aqui, o 16º cliente responderia. Poderia fazer o seguinte, a partir do terceiro, pula-se de 2 em 2. Então, a partir do terceiro. Então, começo aqui. O primeiro seria o 3. O primeiro seria o 3. O primeiro seria o terceiro. Pula 2, o sexto. Pula 2, o nono. Pula-se 2, o 12º cliente que pedir esse sorvete. Pula-se 2, o 15º cliente. Também poderia ter uma outra estratégia. A partir, posso criar um intervalo. Posso criar um intervalo aqui dentro, em que eu vou perguntar do 7º ao 11º. E assim, o 7º cliente que entrasse na sorveteria e pedisse esse novo sabor, eu ia perguntar. O 8º cliente que entrasse na loja e pedisse sabor, também eu ia questionar. O 9º cliente desse sorvete, também. O 10º
e o 11º também seriam questionados. E aí eu teria resposta de 5 pessoas. Então, nessa sistemática, não tem uma regra específica. A estratégia quem vai criar vai ser vai ser a própria pessoa que está ali criando. Então, o intervalo pode ser, por exemplo, do 16º em diante até o 100º, por exemplo, e tudo isso de acordo com a quantidade em si. A gente pode criar também outros intervalos, do 4º ao 8º e do 10º ao 15º. E aqui, nesse caso, nós iríamos ter mais pessoas. O 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e o 15º cliente que solicitasse esse novo sabor. Então, isso daí entra nada mais, nada menos do que na nossa sistemática em si. Tranquilos? Tem matemática no meio, viu? Facinho, facinho. Pessoal, alguma coisa? Então, aqui a gente passa a ter um quadro de resumo dessas amostras. E nesse quadro de resumo, a gente tem ali a amostra, pode ser uma amostra simples, estratificada, conglomerada ou sistemática. O que é uma amostra simples? A amostra aleatória simples é quando todos da população vão ter chance. Então, a gente faz aqui um sorteio. Na aleatória estratificada, nós garantimos, a estratificada eu acho uma das mais interessantes. A gente garante nela que várias pessoas do extrato acabam participando. Então, aqui entra questões, por exemplo, de gênero, entra a questão aqui de bairro que a pessoa mora. E depois que você seleciona isso, você também vai continuar com sorteio. Então, o que a aleatória simples, a estratificada e até conglomerada ela tem em comum? A questão do sorteio. A conglomerada, ela entra a questão de regiões, né? Então, entra-se a questão aqui da questão da região. Nessa questão da região, sorteia qual região vai ser mais adequada e depois sorteia quem vai participar. E vocês também têm a questão da sistemática. A sistemática, cria-se um modelo matemático. Então, aqui, ó, cria-se um modelo matemático para definir a amostra. Cuidado que não é para definir a quantidade da amostra, e sim a amostra. Ok? Podemos mandar atividade para vocês?
É a última atividade, viu, gente? Vocês estão tão animados, mas tão animados. Ai, ai, vamos lá, deixa eu copiar aqui e vamos para o WhatsApp. Essa é a nossa última atividade. Ela começa hoje, dia 29, e ela termina até às 19 horas do dia 6/10. Deixa eu copiar o link, mandar para vocês lá no grupo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Obrigado. Desculpa, mas eu acho que você já deve ter até falado já, mas como eu sou um pouquinho perdida, quando que vai ser a parcial? As parciais vocês estão resolvendo ao longo do semestre. Então, as parciais são todas essas atividades que eu estou mandando para vocês no grupo. Ah, entendi. Então, assim, por exemplo, nós temos, eu acredito que hoje é a 6ª atividade. Deixa só eu confirmar aqui, mas é isso mesmo, 6ª atividade. Então, você vai pegar os 7, são 1000 pontos, né, de parciais. 300 pontos, eles são relacionados para o AVA até semana que vem, no dia da prova. E outros 700 pontos, eles são distribuídos nas atividades. Nas atividades em si. E depois tem a oficial. E aí depois nós vamos ter a oficial. Já tem data? Sim, já tem data, tá no calendário. Deixa eu abrir aqui o calendário para vocês. Eu mandei esse calendário para vocês lá no site também. Cadê? Não, estou na planilha errada aqui. Pesquisa mercadológica, tá aqui. Hoje é dia 29, já encerramos aqui a nossa última aula antes da prova. E a nossa avaliação está aqui, ó, no dia 6/10. Então, no dia 6/10 tem a prova de vocês. Então, assim, semana que vem já tem prova. E ao longo dessas 6 aulas nossas foram passadas atividades que foram avaliadas. Ok? Deixa eu vir aqui e eu vou encaminhar a atividade para vocês lá. Tamires, você perdeu alguma atividade? Perdi, eu acho que 2 atividades. 2, né? Deixa eu verificar aqui. Tu lá em apoio. Professor, a oficial vai ser naquele mesmo esquema do semestre passado, que vocês passavam e a gente tinha 1 dia, 2 dias para fazer? Não, no início da aula eu expliquei um pouquinho disso. Deixa eu voltar. Não, E tranquilo. pegar Ter. Voltar na emenda, hein, Léo? Ah, é verdade. Bem lembrado. Que aí eu já resolvo tudo. Deixa eu só parar essa gravação aqui e aí depois eu começo outra gravação já também. Atividade de hoje.
Semana que vem, dia 6, né? 6/10/2020. Às 19 horas. Bom, pessoal, deixa eu parar a gravação aqui, que aí eu já vou adiantando esse lado aqui. Cadê a gravação? Tá, aqui é o... Aqui, parar a gravação. Parou a gravação.